pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fortinet Brasil Podcast. Eu sou Poliana Lopes e vou conduzir esse bate-papo de hoje com um tema inédito por aqui: a cibersegurança na indústria de celulose. E quem está com a gente hoje é o Fábio Losnak, gerente de tecnologia da Bracell, uma das líderes global na produção de celulose de forma sustentável em fábricas de última geração. Mas antes de começar, eu quero só fazer um lembrete rápido para vocês. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade no mundo de cibersegurança. E claro, ficar por dentro também de todas as novidades aqui do podcast. Fábio, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Eu tenho certeza de que essa conversa ela vai ser rica com esse tema inédito que a gente já trocou, né? Algumas figurinhas aqui antes da gravação. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Poliana, pelo convite. Obrigado, Fortinet. Imagina. A gente vai começar aqui, Fábio, falando um pouco sobre a sua trajetória. Eu fiquei surpresa porque durante o nosso alinhamento aqui antes da gravação, você trouxe um pouco, né, do seu histórico. E aí eu queria que você contasse também para os nossos ouvintes um pouco dessa história que começou antes até da cibersegurança ser uma questão crítica nas empresas de um modo geral, certo? Antes até da gente entrar aqui, gente, no tema de segurança no setor agroindustrial, eu queria que você contasse pra gente como que foi ver essa necessidade de nascer e crescer da forma que foi, né, dentro das empresas. Então, o tema de cibersegurança no olhar de alguém como você, que é o gerente aí de tecnologia. Perfeito, Poliana. Eu acho que é um ponto bem interessante, porque tem muitas pessoas da minha idade que passaram a jornada profissional de TI nos dois modelos. O modelo mais analógico, que antes da internet, e depois da internet. E dentro desse contexto você tem as questões digitais também, né? Transformação digital, etc. Então, quando você, predominantemente a minha experiência profissional foi na indústria. E falando de indústria, quando você avalia aquele ambiente industrial, década de 90, etc., era um ambiente totalmente voltado a silos, voltados a um desenvolvimento local, segregado de qualquer conexão de rede. Então, o risco de cibersegurança naquele modelo era muito baixo, né? Então, as equipes de automação, chamadas de TA ou OT, elas tinham um foco muito mais operacional para sustentar a operação, fazer melhorias, mas uma preocupação de conectividade com rede corporativa ou internet não havia, né? Eu acho que a grande transformação foi quando as tecnologias industriais ficaram mais robustas, mais digitais, trazendo mais dados, mais informações do processo. E aí, obviamente, como você tem dado do processo, você vai querer utilizá-lo de alguma forma. E aí veio a questão de trazer essa informação para fora da rede industrial. Esse, acho que foi a grande disrupção, onde a cibersegurança tem que entrar, né, nesse contexto para fazer as proteções adequadas, né? Então, dentro do contexto geral, a cibersegurança, ela vem galgando passos dentro desse tema. Ganhando espaço, Ganhando espaço, né? A gente sempre comenta que a área de automação é uma área irmã. Ela não é uma área isolada dentro da empresa, ela é uma área irmã da TI. A gente tem que trabalhar junto para que um possa complementar o trabalho do outro, principalmente TI, trazendo as boas práticas de governança de TI dentro da automação. A gente vai falar daqui a pouco sobre parcerias, né? Você vai trazer um pouco sobre isso na nossa conversa. Mas antes mesmo até de entrar nesse tema, eu queria puxar um pouco sobre desafios. E agora falando sobre o setor, né, quando a gente fala de agroindústria, né? Nós estamos falando de alguém que está à frente aí de uma das maiores produtoras de celulose do mundo. E que está em constante evolução, constante transformação. São muitas tecnologias chegando, muita coisa mudando enquanto vocês estão trabalhando ali. Então, exige uma flexibilidade, exige que vocês pensem, né, em soluções, em formas práticas de trazer a segurança da informação de forma que ela atenda às necessidades que vão surgindo, né, com o passar do tempo. Eu queria que você comentasse com a gente, quando a gente fala, por exemplo, sobre conexão remota,
Segurança de dados sensíveis em ambientes extremos, como você trouxe, né, na nossa conversa anteriormente. Considerando justamente essa evolução, como que você avalia tudo que foi conquistado até hoje e tudo que a gente sabe que vai surgir aí nos próximos dias, que não é pouca coisa também, né? Não é, Poliana. Eu acho que o primeiro ponto, que é quase um mantra dentro do time, a gente tem que estar muito próximo ao negócio, né? As expansões que nós temos dentro da operação de novos projetos, crescimento da empresa, eles acontecem em grande parte independente se TI está lá junto ou não. Sim. Porque as tecnologias, elas muitas vezes são embarcadas com outros produtos. Então, o papel da TI, muitas vezes, é estar presente no negócio para poder acompanhar esse processo e dirigir de uma forma mais estratégica possível. Dentro de padrões, dentro de governança, né? E você conseguir ter uma organização e uma disrupção correta dentro desse processo. Então, a gente brinca lá que a gente usa o conceito de Gemba. Não sei se você já ouviu falar. Não. Gemba é um conceito de você estar presente na área onde tem o problema, olhar com os próprios olhos, discutir e achar a solução. Então, sair atrás da mesa e ir para a área de negócio, e aí a gente fala floresta, indústria, né? São áreas que não são escritórios, são áreas externas. Você consegue ter visibilidade muito mais clara dos desafios do negócio. E se você fica atrás de uma cadeira, você não vai conseguir isso. Ou você vai ter um julgamento muito frio dos assuntos que estão rolando lá. Então, a gente precisa estar perto do negócio para poder assessorar da melhor forma possível. E com isso você cria parceria. Tendo parceria, qualquer novo projeto, qualquer demanda nova, você pode apoiar de forma adequada. E aí, a questão da TI agregar valor começa a fazer sentido, porque você entende mais o negócio e com o teu olhar de TI você traz melhorias disruptivas, que às vezes o negócio ainda não conseguiu visualizar, porque a gente está mais dentro do contexto tecnológico. A cibersegurança, nesse contexto, ela já entra automaticamente. Porque se você tem um time de TI próximo, acompanhando esses assuntos... Vivendo aquilo, Vivendo isso, você já tem o Cybersecurity as Design, que a gente chama, que é você implementar junto com o projeto os temas de cibersegurança. Então, alguns exemplos que a gente tem dentro da floresta, por exemplo. Você tem máquinas de colheita que são totalmente sensoriadas, né? Tem um sensoriamento de cada componente, rotação do motor, nível de óleo, qual que é a produtividade que ela está tendo no dia, tempo de parada. Então, esses dados, eles são monitorados por uma central que faz com que você tenha uma visão de produtividade muito mais eficaz. Então, você pode ter ações preditivas de enviar essa máquina para uma manutenção muito mais antes dela quebrar, por exemplo, de ter uma quebra. Então, você acaba conseguindo ter essa ação proativa e não reativa, né? Então, a gente tem, por exemplo, drones que fazem mapeamento de solo. São imagens de alta resolução que precisam de algum tipo de software para poder fazer a análise e tomada de decisão sobre como que você vai tratar aquele solo. Então, a tecnologia acaba sendo inserida e a cibersegurança ela tem que estar conectada ali do lado. Todos os dias. Porque se ela não tiver, vai acontecer sem, e aí é o problema. Você vai descobrir lá na frente, quando acontecer um vazamento de dados, quando tiver uma invasão, né? Então, a gente tem essa filosofia. E a questão do chamado risk assessment, né? Esse conceito é muito forte também, de você fazer uma análise de risco baseado na criticidade do software ou do sistema e quanto ele traz de exposição para a empresa, e não somente para o software. Porque às vezes você pode ter uma exposição que não compromete só o software. Verdade. Ele pode comprometer a empresa como um todo. Então, essa análise de risco, ela é primordial para você começar a pensar em go live de sistemas e etc. Vai dentro do planejamento, né?
Tudo isso que você trouxe, e você trouxe esse conceito, né, do Security by Design, que inclusive eu escutei semana passada, conversando com outro executivo que vai participar do nosso podcast, que é de outro setor, inclusive, nós estamos falando lá de varejo, mas ele falou uma coisa que é verdade, pô, ele cada vez mais, e você trouxe aqui, cada vez mais a área de segurança da informação, a área de tecnologia precisa, como você disse, né, sair de trás da cadeira e entender numa visão 360 mesmo, no lugar ali, o que está acontecendo, né? Não é só receber relatórios, não é só olhar de fora e tentar achar uma solução, mas estar ali no dia a dia. Você citou diversos desafios e eu tenho certeza que 99% desses desafios que você trouxe, se a pessoa ela não está ligada, se ela não está à frente ali, ela não vai conseguir pensar em soluções, né? Em inovação. Eu passei por uma experiência muito enriquecedora, que foi fazer uma visita a campo num local onde a área de negócio estava com dificuldade de conexão, conectividade, comunicação. Você passar pela experiência de não ter um sinal do celular, você rodar 100, 150 quilômetros e não ter sinal de celular, numa emergência, poder conectar com alguém e pedir uma ajuda… É desesperador. É desesperador, e você, como decisor de TI, faz diferença na hora da decisão de qual tecnologia você vai escolher, ou qual a urgência dessa tecnologia. Então, por isso que eu falo para o time, a gente tem que sentir a dor do usuário para entender qual a urgência do tema, como que a gente pode implementar com segurança, ou se não dá para implementar com a segurança 100%, com o mínimo aceitável, para depois você buscar o ótimo, né? Então, esses conceitos são importantes geralmente em indústrias que estão dinâmicas no mercado, estão em crescimento. E essa experiência que eu comentei foi muito interessante porque eu levei gente do meu time e algumas pessoas falaram, poxa, que dificuldade mesmo. Então, o mindset, o modelo mental da pessoa muda. Né? Ela sente na pele ali, Sente né? na pele. Então, tecnologias de comunicação hoje, principalmente nas fazendas, são muito importantes, não só pela produtividade e pela coleta dos dados desse maquinário que eu comentei, mas também pela segurança das pessoas, né? É super importante. E as tecnologias novas que vêm aparecendo trazem oportunidades. Então, vou colocar o exemplo do Starlink. Starlink foi uma solução disruptiva, porque ela trouxe a possibilidade de conectar lugares remotos, que já era possível fazer via satélite normal, mas agora você tem outros serviços agregados que você consegue incluir, como videoconferência, comunicação de áudio de alta resolução, né, de vídeo de alta resolução, de áudio, e principalmente volumetria de dados. Se eu precisar fazer um voo de drone, fazer mapeamento de solo, e aí eu preciso mandar as imagens para a minha central. Com o Starlink eu já consigo, porque ele tem uma capacidade de volumetria maior. Não estou fazendo propaganda do Starlink, Não. Mas é um exemplo de disrupção que de uma tecnologia que ajuda justamente nesse problema que você trouxe aqui, né? Exatamente. Que era um problema que era difícil de ser resolvido. E agora está menos difícil, né? Tá mais fácil. Você acabou respondendo a pergunta 3, mas eu quero puxar um gancho aqui. Tá. Eu lembro que na nossa conversa você falou muito sobre a questão dos lugares remotos. Como é que eu faço para que essas operações em ambientes extremos se sintam próximas, elas consigam, eu consiga garantir que existe conectividade, que eu consigo estar ali presente, tomar decisões mais assertivas e proativas. Eu gostei desse termo que você trouxe. Mas além disso, na nossa conversa, você falou também da questão da segurança desse colaborador, da pessoa que está lá longe, né? Você teve a experiência na pele de 100 quilômetros aí sem conexão, mas quando a gente fala disso, não é uma questão de comodidade, né? Nós estamos falando também de segurança dessa pessoa que está nesses lugares distantes também, né? Perfeito. Tem milhares de pessoas trabalhando em fazendas, né? Fazendo cultivo de eucalipto, etc. Então, pessoas que estão nesses ambientes sem conectividade trazem um certo risco, né? Então, se você tiver um incidente e precisar se deslocar para uma cidade,
geralmente 100, 80 quilômetros. Então, se você tem conectividade para mandar uma mensagem, né, etc., você consegue antecipar alguma preparação de um médico, de um socorrista, e isso já aconteceu na prática, né? A gente já teve casos lá onde a solução ajudou a resolver esse problema. Então, eu vejo que a conectividade que a gente está acostumado em grandes centros, ela é muito diferente fora. E a gente perde essa noção quando a gente não visita esses locais. Sim. Se você visita, você acaba vivendo isso e entendendo a dificuldade. Agora, tem todo o desafio de cibersegurança, porque a urgência desse tipo de demanda é muito grande. Porque é uma empresa, né, especialmente a Bracell, está numa dinâmica de crescimento muito grande e você precisa atender de forma rápida. Então, é aquilo que a gente comentou. Eu trago o cara junto de cibersegurança junto na visita, por exemplo, eu já tenho um approach diferente, porque a implementação vai ter uma preocupação já voltada a isso. Então, a gente tenta o máximo possível trazer o time junto para fazer esse tipo de gemba, né, que a gente chama. E que faz muito sentido, né? A gente até comentou no café agora, cibersegurança, mais uma vez, não é só olhar para coisas ali que tá ligado somente à tecnologia. É tecnologia, mas é olhar para pessoas, é olhar para processos, é olhar para meio ambiente. E vocês respiram isso, né? No Perfeito. seu dia a dia você respira isso, olhar para meio ambiente também. Por mais que isso não seja o seu papel principal ali, porque existe uma área, uma jurisdição que olha para esse tema, você também precisa olhar para pessoas, para segurança num todo, né? Exato. Eu estava lendo uma reportagem, só para dar um contexto, de um ataque cibernético que aconteceu agora em abril na Inglaterra. O atacante, ele atacou todo o ambiente de controle de iluminação de uma cidade da Inglaterra. E esse sistema ficou comprometido e as luzes não... O time que opera o sistema não conseguia mais desligar as luzes, porque o sistema estava comprometido. Então, as luzes estão acesas há mais de um mês naquela cidade. Então, as pessoas olhando, as luzes acesas... Ninguém entendendo nada. Ninguém entendendo nada. Então, você vê que a cibersegurança nesse ambiente mais de automação, ele tem um impacto muito mais palpável do que um sistema corporativo, muitas vezes, um sistema de back-office, porque ele traz uma consequência física muitas das vezes, né? Então, esse é o exemplo mais recente que eu vi, eu achei interessante, porque as pessoas, uma cidade inteira entendeu o cyberataque, né? Então, assim, essas proteções, elas são muitas vezes mais importantes que uma proteção tradicional. E o desafio é maior, porque é algo novo, né? Aquela conexão que eu comentei, que a gente tem da rede industrial com a rede de internet, com a rede corporativa, ela tem que ser muito bem estruturada. Porque a responsabilidade que você tem ali de ter uma invasão, etc., o impacto é muito maior, né? É o termo fail now, fail faster, né? Que as pessoas utilizam, ou seja, a gente vai trabalhar aqui em inovações, talvez a gente vai precisar revisitá-las e tudo bem, mas eu não posso deixar sem segurança, é o que você falou aqui, né? Nem que seja o básico, mas eu preciso atender às diferentes frentes. Eu poderia trazer outros temas aqui, mas daqui a pouco vou me sinalizar que o tempo está acabando, então eu vou puxar a última pergunta, que é falando sobre indústria 4.0. Que é um tema que já vem sendo discutido há algum tempo, mas que sempre tem espaço porque existem novas tecnologias todos os dias surgindo. Você trouxe diversos exemplos aqui na nossa conversa. E aí eu queria agora puxar para agro, né? Você pode explicar um pouco para a gente como que funciona esse conceito na prática? E aí como que você e a sua equipe olham, né, olhando no olhar, né, de segurança da informação sem comprometer a continuidade das operações. Ou seja, como é que eu trabalho enquanto o carro está andando, como é que eu inovo aqui, como é que eu penso em novas tecnologias? Eu entendo que as grandes empresas de engenharia, quando elas constroem fábricas, elas ainda têm alguns gaps do pensamento de cibersegurança. Então, quando você fala de uma indústria 4.0, nem sempre essa indústria ela nasce com
todas as boas práticas de segurança. Acho que ainda tem uma jornada de grandes empresas de engenharia de construir fábricas já com esse viés by design, como a gente fala, Sim. né? Então, quando isso não acontece, o papel do time de cibersegurança é realmente fazer um assessment desse ambiente para ver o que pode ser melhorado para mitigar os riscos. Então, geralmente, grande parte dos projetos é assim que acontece. É implementada uma fábrica de última geração, uma fábrica que tem alguns controles de cibersegurança, mas ainda faltam outros. E aí, geralmente, o time de TI entra e faz um complemento, um trabalho consultivo para melhorar esse gap, né? Esses pontos que ainda faltam serem melhorados. Acho que o outro paradigma é a digitalização da indústria que a gente comentou, né? O time de automação, historicamente falando, nunca precisou se preocupar com cibersegurança. E agora ele precisa. Né? É algo latente. Então, essa dobradinha TI, TA, TI automação é muito importante para que ambos trabalhem juntos para ter esse desenvolvimento de cibersegurança. Não dá para fazer sozinho. E são temas muito particulares, né? Olhando um pouco a floresta, eu acho que a gente segue na mesma linha. Os grandes players que vendem tecnologias de automação, de conectividade de floresta, tem alguns pontos que já são preenchidos com cyber legal, mas alguns outros não. Então, não tem receita de bolo. Mas é importante a área de TI tem que ficar muito atenta, a área de cibersegurança tem que ficar muito atenta a identificar esses gaps em tempo de projeto para que você coloque pelo menos ali o mínimo necessário para depois desenvolver, caso não seja possível. Eu estou falando de um negócio dinâmico. Claro. Quando você tem um projeto com tempo para se planejar, etc. Repensar, fazer testes, Exato, é outra coisa. É outra coisa, né? Mas numa indústria dinâmica, onde os prazos são apertados, os desafios eles aparecem de forma muito rápida, você tem que, né, ter jogo de cintura para fazer as coisas acontecerem com segurança. E aí entra um pouco nessa lógica que comentei. Muito interessante, Fábio. E teve até eu queria que você trouxesse o ISA. ISA 95. Isso, comenta um pouco. Dentro desse processo de papéis e responsabilidades que a gente conversou com a TA, ou seja, deixar claro quem é responsável por quê dentro desse contexto de indústria 4.0. Uhum. A gente usou uma pirâmide chamada ISA 95, que ela fatia todas as camadas da rede, né, da empresa. Então, desde a rede corporativa até o PLC, que é o equipamento que abre e fecha a válvula, né? Então, dentro dessas camadas, fica mais fácil, facilita a gente guiar nesse processo de papéis e responsabilidades. E esse é um ponto-chave, Poliana, porque como as coisas se entrelaçam, né? Não são separadas, né? Não são mais separadas, TI e TA. Se você não tiver claro quem é responsável pelo quê, é um problema. Alguém vai sofrer ali, né? Porque se você tiver um incidente, um problema, e ali você discutir quem é o responsável por aquele tema, ou de não ter feito o que deveria ter sido feito, é algo realmente grave. Então, a gente toma bastante cuidado de discutir essa questão de papéis e responsabilidades. A gente tem uma recorrência de revisão a cada 6 meses, para ter certeza que não entrou nenhuma tecnologia nova, etc. E aí você realmente tem até o engajamento um pouco maior com o time de automação, né? Então, o ISA 95 foi uma referência para a gente desenvolver essa matriz de responsabilidade. Não, eu quis que você trouxesse, porque eu acho que está totalmente ligado ao tema de indústria 4.0, esse ambiente dinâmico, né? E ter ali um guia, né, que te mostre em todas as camadas, né, de segurança, como que você deve agir, né, distribuindo ali os papéis e responsabilidades, faz total diferença dentro de uma companhia, né? Porque não é um processo fácil. Eu tenho certeza que quando você chegou dentro dessa indústria, não era assim, né? Muita coisa mudou, como você falou aqui no início. Então, ter hoje processos, um mapeamento, ter essa divisão de tarefas, com certeza faz total diferença, né? E tem um novo ingrediente que começa a mudar tudo também, que é a inteligência artificial. Verdade. Né? Então, o que a gente percebe?
A gente tem um sensoriamento gigantesco da fábrica, um volume de dados imenso, mas que muitas vezes é impossível você conseguir tratar todos esses dados para trazer num formato de tomada de decisão, de informação. Então, a gente já tem alguns desenvolvimentos, algumas iniciativas de colocar inteligência artificial para maturar essa informação e trazer ela como algo estratégico de tomada de decisão. E aí a cibersegurança entra, né? Eu acho que aí vem o novo desafio da cibersegurança, permear esse mundo novo da inteligência artificial. Que é uma caixa de Pandora, né? Ainda. É muito subjetivo ainda, né? Não está muito concreto. Mas a gente vê muitas coisas já acontecendo, repatriação de dados, né? Enfim. Então, esse cuidado, ele tem que começar desde o início, porque depois é difícil você, como você falou, trocar o pneu com o carro andando é sempre mais difícil, né? Sim, é sempre mais complexo. É sempre mais complexo. Se você consegue trazer o time de cibersegurança junto, fica mais fácil. E esse é o conceito que a gente conversou, né? A cyber tem que sair de trás da mesa, né? Fica aí a dica, né, gente? Tem que sair de trás da mesa, ir para o negócio, entender a dificuldade para tomar decisões acertadas no aspecto de cyber, mas no aspecto também do negócio, né? Gente, existia um roteiro. E a gente mudou muita coisa aqui ao longo do caminho, mas eram pontos importantes para trazer, né? Porque às vezes a gente perde essa oportunidade de falar sobre inteligência artificial, que é um tema que está super em alta. E não tem como falar sobre indústria e não falar, por exemplo, sobre inteligência artificial. Não tem como falar sobre processos. Mas eu acho que isso só enriqueceu a conversa aqui, Fábio. Que então, ótimo. Eu queria, né, encerrar aqui a conversa com muita dor no coração, porque dava para puxar mais tópicos aqui. Mas já fica aí também um convite para que você volte mais vezes para conversar com a gente. Muito obrigada em nome da Fortinet por você ter aceito esse convite. São lições, são insights que servem não somente para pessoas que estão à frente de empresas de agro, mas também aqueles que estão em frente de outras indústrias, né? Que podem utilizar essas lições que você trouxe aqui, essas experiências dentro dos seus negócios também. Então eu queria deixar esse momento para você deixar os seus comentários, agradecer. Fica à vontade. Não, só agradecer o convite, obrigado novamente. É bom esse bate-papo, né? A gente sabe que tem muito estudante universitário. Muita gente decidindo pra onde carreira, ir. né? Eu sempre comento com as pessoas que eu tenho contato, TI é uma ótima área, uma área em expansão. Cibersegurança mais ainda. Sim, então, e falta, né? Tem esse gap. Cibersegurança em automação, mais ainda. Então, são áreas muito promissoras, falta pessoal qualificado, e eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo também fomenta isso, né? Trazer um pouco dessa motivação para as pessoas buscarem formações mais técnicas específicas. Obrigado. E um muito obrigado especial para você que nos acompanhou nessa edição do Fortinet Brasil Podcast com um tema inédito aqui que trouxeram diversos insights importantes para quem curte cibersegurança, para quem está vindo também, né, para essa área. Não deixem de compartilhar, curtir, divulgar com quem mais gosta do tema também. Nós nos vemos em breve no próximo episódio aqui do nosso programa. Muito obrigada, até mais!